honra poder uma vez mais servir junto com os irmãos no aprendizado da santa e poderosa palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do nosso bispo, bispo Is, bispa Neuza, os nossos líderes aqui, os anjos dessa igreja, pastor Samuel, pastor Itamar, obrigada, estamos juntos sempre. Querido, nós já lemos aí a verdade aplicada, o texto que nos dá direção para esse tema tão pertinente, uma revista tão necessária para o nosso entendimento. Então já quero pedir para que o Senhor nos ajude na compreensão da sua santa palavra e nós já vamos entrar diretamente na aula. Certa vez, um rei de uma tribo africana, um rei muito poderoso, muito respeitado pela sua forma de legislar, pelo seu compromisso com justiça, com bondade, com verdade, ele tinha um anel. E esse anel era simbólico. Tanto ele quanto a tribo acreditavam que emanavam do anel o poder para que ele legislasse com verdade e com justiça. E o rei tinha muitos cuidados com esse anel, porque o anel tinha características muito preciosas, tanto dos metais que eram contidos nele, quanto pelo poder que eles acreditavam dele emanar. Porém, no meio da tribo, tinha lá um dos sublíderes, que era um pouco revoltado com a autoridade do rei e com a sua forma justa, verdadeira, de legislar e de governar. E certa vez o rei ia tomar banho, e a única hora que ele tirava o anel era quando ele ia tomar o seu banho, e ele guardava num lugar escondido, porque ele tomava banho num lugar muito específico da mata, mas o seu anel sumiu. Quando ele terminou o banho, ele procurou o anel e o anel tinha sumido. Ele então chamou um sábio da tribo e falou, olha, meu anel sumiu e agora? Eu estou preocupado, é muito difícil governar sem o meu anel, legislar sem ele. E aquele homem sábio teve uma ideia, falou, vamos convocar todos os nossos sublíderes amanhã para uma reunião. Assim foi feito, eles se apresentaram e ele entregou um graveto de madeira, de pau, para cada um deles e disse o seguinte, o nosso rei perdeu o seu anel e ele precisa dele, o anel é valioso e é necessário. Então, como nenhum de vocês assumiu a culpa publicamente, vocês receberam esse graveto, e esse graveto é mágico. Ele cresce quando a pessoa que cometeu um delito não assume. Então, quem de vocês amanhã chegar aqui com o graveto aumentado, é porque foi quem pegou o anel do rei. E aquelas pessoas foram embora para casa, as que não tinham nenhum tipo de culpa, dormiram tranquilamente. Mas o rei, intrigado, não passou uma noite muito boa, ficou pensando como é que podia ser aquilo, como é que um graveto ia crescer. Mas o sublíder, que era o culpado, passou a noite com a consciência muito pesada. E ele olhava para o graveto e pensava, mas será que esse negócio cresce? E se crescer, e a hora que medir, como é que nós vamos fazer? E aí a mente dele foi tão longe que ele começou a perceber e a achar que o graveto de fato tinha crescido. E ele tomou uma decisão, decidiu cortar um pedaço daquele graveto. Cortou um pedaço e o graveto dele ficou menorzinho. E quando eles chegaram para apresentar os gravetos, ele levanta o dele era menor. E rapidamente o sábio falou, tá vendo como funciona, como aquilo que a gente aplicou aqui é mágico. Pessoas culpadas, elas não conseguem esconder a demonstração da culpa, de tal sorte que o graveto nem precisou crescer. Antes você o cortou. O anel foi devolvido para o rei perdoou o delito, uma vez reconhecido, e a tribo continuou no entendimento de que a justiça e a verdade eram as diretrizes para aquele povo. Querido, eu contei essa história para te dizer uma coisa. Você e eu temos gravetos nas mãos. Mesmo que seja um pequenininho, parecido com um palito de dente que a gente tem na cozinha. Todos nós temos um graveto do DNA adâmico nas nossas mãos. O anel é o próprio Deus, que é a personificação da verdade, da justiça e da santidade. E é por isso que eu gostaria que você comigo entendesse essa perspectiva tão importante para a vida cristã, que é a justiça de Deus. Se você pensar um pouquinho, nós temos um senso de justiça dentro de nós mesmos, todos nós.
De alguma forma a gente se acha justo. Ou quando a gente se compara com o outro e a gente vê, o salmista no Salmo 73 dá essa explicação muito clara, né? Quando ele olha e fala, eu não entendo, por que os injustos vão prosperar? Por que o Senhor continua abençoando quem não te conhece, quem não te serve? Mas a gente acabou de ler no versículo de Romanos que Deus não é parcial. Ele derrama de justiça sobre puros, impuros, sobre crentes, incrédulos, e esse é o nosso Deus. Mas nós temos dentro de nós um senso de justiça. E por vezes a gente carrega em nós uma segurança que diz que a justiça do homem pode até falhar, mas a gente tem convicção de que a de Deus nunca falha. O problema é que quando essa justiça se mistura dentro de nós com vingança. É por isso que a Bíblia vai dizer que a nossa justiça é trapo de imundície. Daniel diz que ao Senhor pertence a justiça e a nós o corá de vergonha. Porque via de regra a gente não é exímio aplicador daquilo que é justiça. E a gente vai entender daqui a pouco melhor o que é isso. Porque a nossa justiça ela vem misturada com vingança. A gente não quer só que a pessoa receba pelo que ela fez. A gente quer que ela sofra, né? Tem alguns dos nossos hinos que até falam sobre isso. Eu quero estar no palco e você lá na plateia. E a gente vai misturando essa justiça com vingança. Pois bem, a nossa lição, ela vai subdividir tudo isso na ideia e na crescente luz apontando para um Deus que é justo em três coisas pelo menos. No seu proceder, Ele é justo nos seus planos e Ele é justo na sua vontade. Tudo que há em Deus se revela a nós através dessa justiça, no proceder, nos planos e na vontade. E essa santa segurança é o que nos solidifica a fé todos os dias. Ninguém, absolutamente ninguém, escapa da justiça de Deus. Você que tem acompanhado as lições da nossa EBD, viu que a nossa revista nesse segundo trimestre traz os atributos de Deus. Deus tem dois tipos de atributos. Aqueles que são comunicáveis e aqueles que são incomunicáveis. Eu vou te explicar a diferença. Os atributos comunicáveis são aqueles que têm analogia com a nossa humanidade. Ou seja, são características que Deus possui, que você e eu também podemos desenvolver. Não à altura dele, não na perfeição dele, não com a exatidão dele, mas nós podemos desenvolver. Os atributos incomunicáveis são aqueles que não encontram analogia no proceder humano. Poderia dar vários exemplos, mas vamos falar da soberania, da capacidade de Deus ser trino, ser dividido em Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mesmo sendo um. Esses são atributos incomunicáveis de Deus. Pois bem, a justiça é um atributo comunicável de Deus, ou seja, há uma analogia entre aquilo que Deus é por essência, justo, e entre aquilo que Ele requer de mim e de você, uma vez alcançados pela graça, ou seja, que sejamos também justos, afinal de contas, fomos justificados. Outra coisa que eu queria dizer para você, para que você entendesse por onde a gente permeia e onde a lição tem o objetivo de nos levar, é que essa justiça de Deus, ela se apresenta com o que a gente chama de 3 R's. A justiça regencial, remunerativa e retributiva. Vou te explicar cada uma. A justiça regencial é a justiça de Deus que domina sobre tudo. É uma justiça que Deus exerce em sua soberania. É uma justiça que às vezes parece injusta aos nossos olhos, quando, por exemplo, a gente ora e Deus não faz aquilo que a gente quer. Deus está exercendo a justiça regencial, ou seja, aplicando a sua soberania diante dos fatos, diante do transcorrer da história. O segundo tipo de justiça, o segundo R, é a justiça remunerativa. O que é isso? É a justiça que alcança você e eu, mesmo sem merecermos, mesmo com os gravetos em mãos, às vezes cortados, às vezes crescidos. A justiça remunerativa é aquela que nos alcança em forma de favor, mesmo quando nós nada merecemos. Ele nos dá por causa dele mesmo, por causa do seu amor e da sua misericórdia para conosco. E a terceira forma como essa justiça de Deus se expressa é a justiça retributiva. O que é isso? É quando nós temos que dar conta daquilo que nós fazemos.
Você vai ver comigo até o final da lição como Deus aplica essa justiça retributiva, que vai fazer com que você e eu demos conta naquele grande dia, no dia do juízo final, de cada palavra que saiu da nossa boca, de cada gesto que nós fazemos. Ah, pastor, mas a gente não é perdoado. Quando você fala de perdão, você não pode perder de vista a exatidão de um Deus justo, que vê, que ouve e que executa a sua justiça. Pois bem, eu quero entrar com você então, numa diferenciação de 4 tópicos importantes para que a gente compreenda essa justiça de Deus. O primeiro é o conceito de justiça. Justiça, em tese, é uma ferramenta que igualaria o homem em seus direitos e deveres. A gente tem vários estudiosos de justiça aqui, eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, mas a gente consegue se informar um pouco a título de compreensão do conceito de justiça. O sentido é que só há justiça porque há predisposição de quebrar uma convenção. Você entende isso? Só é necessário ter justiça porque a gente não é capaz de obedecer. É por isso que lá em Romanos, Paulo fala que aquele que anda retamente não precisa temer autoridade. Você concorda comigo que você tem uma blitz da polícia? E você está com o seu documento em dia, com o seu IPVA em dia, se está tudo certo com a sua carteira de motorista, se o seu carro está tranquilo, você não precisa ter medo daquilo. Mas se você tem alguma dessas coisas deficitárias, se você está com o seu IPVA atrasado, se você não tem documento, aí você gela, você fica com medo, você fica procurando alguém para ligar, e você teme aquele momento. É exatamente esse o conceito bíblico da ideia do que é justiça. Só é necessário que haja justiça, porque há uma predisposição no meu e no seu coração, de cortar o graveto, de pedir para ele aumentar, porque nós somos quebradores da lei por essência. Então a justiça é o que iguala isso. Deus cria a lei para corrigir o erro, o pecado lá de Adão. Segundo conceito que eu quero falar com você é o de juízo. O que é juízo? É a execução da justiça. Quando algo vai para o juízo, para o tribunal do júri, que chegam nessas maiores instâncias de julgamento, o esperado é que haja execução de justiça, ou seja, que uma vez direitos e deveres medidos, alguém arque com as consequências dos erros que cometeu. Isso é justiça, é dar pena, é dar consequência ao erro, pecado. Um terceiro conceito que é importante que a gente passe por ele é o de misericórdia. Querido, misericórdia é como se fosse a anistia. Teve um erro, pecado em Adão, mas por vontade do julgador, não haverá pena. Você pode dizer amém? Querido, Adão e Eva caíram no Éden. E isso condenou a humanidade com consequências e com consequências das consequências. Mas quando nós olhamos para a misericórdia de Deus, o melhor conceito de misericórdia é Deus não dar aquilo que nós merecemos. Eu vou repetir. Quando a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, elas não têm fim, e elas são as causas de nós não sermos consumidos, o que a gente está sendo ensinado pela palavra e pela sabedoria bíblica, é exatamente a ideia de Deus não nos retribuindo da forma como nós merecíamos. Vou fazer uma ilustração para você. Eu acordei hoje, aí Deus olha lá e fala lá, Sara, ó, vai pecar daqui a pouco de novo. Merecia a morte, sim ou não? Porque o salário do pecado é a morte. Um trabalhador que trabalha o mês todo, sabe que no final ele vai receber uma recompensa, uma paga pelo seu trabalho, que é o salário. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus olha e fala lá, Sara, acordou agorinha, vai pecar de novo, deveria morrer. Mas ao invés de morrer, eu vou renovar as misericórdias sobre a vida dela. Então eu protejo o caminho, eu guardo os filhos, eu dou saúde, eu mantenho o casamento, eu estabilizo a fé. Isso é misericórdia. É Deus não dar aquilo que nós merecemos. Isso só Ele pode fazer. E o quarto conceito importante que você tem em mente, além do de justiça, juízo e misericórdia, é o conceito de verdade. Na mentalidade do salmista, que foi lido aqui, o texto áureo do Salmo 89, quando o salmista escreve ali o Salmo de número 89, na mente dele, a verdade é a forma como Deus traduz a sua justiça através da sua vontade, que se manifesta pelo Evangelho, pela palavra viva, pelo poder da palavra. E assim, ele vai deixar claro aquilo que é lícito e aquilo que não é lícito aos seus próprios olhos. Então a verdade, querido, é a palavra de Deus. Você pode dizer amém?
Querida, nós nunca, como cristãos, podemos perder isso de vista, principalmente em tempos desafiadores como os nossos. Essa ideia de uma Bíblia modernizada, essa ideia de uma Bíblia arcaica, ela é totalmente antagônica àquilo que é o estabelecimento da verdade na sua mais profunda concepção. A palavra de Deus não é antiga, mas ela também não é atual, pelo simples fato dela ser eterna. E aquilo que é eterno não muda. Aquilo que é eterno não varia, aquilo que é eterno não é ajustado de acordo com interesses mais modernos, com gerações que vêm ou com movimentos que surgem. E é isso que o salmista está falando no Salmo 89. A manifestação da verdade é a própria palavra de Deus, que é a forma como Ele se revela a mim e a você. Então, eu espero que você tenha me acompanhado até aqui e a gente entendeu que a definição de justiça é um atributo divino que na sua universalidade alcança todos indistintivamente. A justiça de Deus alcança a todos nós. Esse Deus santo alcança justos e injustos, bons e maus, ricos e pobres, dentro de um crivo de imparcialidade e de não privilégio. Você já deve ter convivido com alguém que acha que é filho predileto de Deus. Já viu? Tem pessoas que acreditam mesmo que elas são filhos preferidos. E assim elas têm mais poder, mais acesso, mais intimidade. Obviamente não é porque essa pessoa é filho predileto. Porque isso não parte de Deus. Isso vem do relacionamento. Alguns têm mais intimidades porque vão até a fonte de relacionamento e se tornam mais íntimos. Isso acontece dentro de uma família. Eu tenho 3 filhos. E com cada um deles, apesar de tratá-los da mesma forma, usar para eles as mesmas regras, imputar a transferência dos mesmos valores, a relação com cada um deles é diferente. Não por causa de mim, mas porque cada um deles é um ser individual. Então a forma como a Ana Luísa se relaciona comigo exige de mim algumas funções de mãe, a forma como a Leonora se relaciona comigo exige outras coisas, mas não existe em mim, ou seja, no doador do amor, parcialidade. É assim que Deus nos ama. As diferenças de respostas que às vezes a gente olha e fala, mas Deus gosta muito mais do fulano, olha lá, para ele deu isso, deu aquilo, não deu para mim, para ele Deus faz isso, Deus faz... Não está na injustiça de Deus, porque nele não cabe isso. Está na forma diferente, como essa pessoa lê as Escrituras e obedece. A Bíblia diz que a intimidade de Deus é para aqueles que o buscam. Existem pessoas que buscam mais, naturalmente terão mais. Mas a diferença não está em Deus. A diferença está em nós. Pois bem, daqui por diante eu quero trabalhar com você esse tema da justiça de Deus em 3 pontos. Que a lição nos oferece, quero te encorajar a ler a revista depois. Essa nossa revista está muito bem comentada, na minha humilde e descartável opinião. Muito bem comentada e muito bem descrita pelo nosso pastor do Distrito Federal. Eu me esqueci o nome dele agora. Mas a revista está muito bem comentada e ele diferencia a justiça de Deus aí na lição da revista em 3 tópicos. Ele fala da manifestação, das características e da aplicação da justiça. E é sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Em primeiro lugar, quero falar com você sobre essa manifestação da justiça de Deus. Querido, a manifestação da justiça de Deus foi quando Jesus veio e ela se contrasta com a justiça da lei. Se você tem em mente o Velho Testamento, lá no Velho Testamento, a justiça de Deus se manifestava através da lei de Moisés. Era assim que as pessoas conheciam um Deus justo, um Deus que é justo, que é amor, mas que também é fogo que consome. Um Deus que aplica a sua justiça dentro das variadas formas do homem se relacionar e fazer escolhas. Mas a justiça de Deus, apresentada para nós no Novo Testamento, Sara, mudou, é mais leve, a gente vive a época da graça e não da lei, então a gente pode deixar essas coisas para trás. Querido, a ideia de quem verdadeiramente conhece as Escrituras é exatamente o contrário. Jesus humana, ele se faz homem, ele desce da direita de Deus, assentado num alto e sublime trono, e ele humanou. E quando Jesus humana, ele carrega na cruz do Calvário os meus e os seus pecados. Uma dívida que era improvável e impossível de ser quitada.
E ali, com o derramamento do sangue que tinha que ser de Cristo, não podia ser de um anjo, não podia ser de um ser especial, tinha que ser do próprio Filho de Deus. Você e eu fomos justificados. Aleluia. A justiça de Deus se manifesta por meio de Cristo Jesus. É por isso que, querido, a nossa esperança não é um governo. A nossa esperança não é uma vacina. A nossa esperança não é um momento. A nossa esperança é uma pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus. Porque nós fomos justificados. Todas as outras coisas são passageiras. Pastor Samuel acabou de cantar aqui. Eu prefiro Jesus 1000 vezes do que milhões, do que autoridades, do que qualquer outra coisa que me for apresentada. Porque Ele é aquilo que nada e nenhum conceito pode ser. É por isso que a justiça de Deus se manifestada em Cristo muda para sempre a minha e a sua história. É por isso que até mesmo quem não crê em Jesus tem que se curvar diante do fato da história ser marcada em antes dele e depois dele. E contar os fatos históricos colocando A, C e DC, por menos que essa pessoa acredite em quem Jesus é, em quem Ele foi. Partindo desse viés, meu irmão, do amor demonstrado e manifestado através da cruz do Calvário, Deus não pode ser injusto com ninguém. Isso porque a natureza dele é moral, é irretocável, é imutável e é eterna. E essa retidão intocável foi revelada através do Evangelho de Cristo, ou seja, da igreja, de mim e de você. Você pode dizer amém? Meu irmão, há 2020 anos de história da igreja. A igreja de Cristo, começada lá com Pedro, com os discípulos, aqueles que participaram, que viram, que creram, passando por Paulo, indo até João na ilha de Patmos e alcançando você e eu agora, em 2021, é a manifestação dessa justiça de Deus. Aquilo que nós carregamos como igreja, que é tão precioso e que dá sentido à comunhão dos santos e que dá sentido a tudo aquilo que nós viemos fazer aqui, domingo após domingo, terça após terça, quarta após quarta, quinta após quinta, e todas as programações que vão nos envolvendo é exatamente esse viés de um Deus justo, de uma natureza moral, irretocável, imutável e eterna, e que revela a sua retidão através da proclamação do Evangelho. Nós cantamos aqui hoje um hino que dizia exatamente isso. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar. Mas eu sei que a ti também te chama. Nós cantamos a justiça de Deus. Porque Ele me ama, eu não explico. Mas a ti, você, Ele também chama. Porque Ele quer se revelar a você também. É isso que a igreja faz. É por isso que a gente prega. É por isso que a gente envia missionários. Para promulgar esse evangelho de justiça. Para avisar para as pessoas, olha, você anda até aqui de um jeito. Mas se você não se arrepender, vem um juízo sobre você, que ele não é nada bom. Porque esse Deus que é todo amor que você revela, Ele também é justo. A justiça de Deus, então, se revela através da palavra escrita, que é a lei de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 2, no verso 16, diz assim, não precisa abrir não. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o seu Evangelho. Sabe o que Paulo está falando para os romanos? Não vai ter ninguém indesculpável, porque aquilo que é para fazer, ele deixou escrito na palavra. E aí Paulo fala, Deus vai julgar por meio de Jesus, através daquilo que foi revelado pela palavra. É por isso que eu quero louvar a Deus por você que tem vindo à escola bíblica dominical. Que santo de privilégio. Nós temos de aprender um pouco mais da palavra de Deus nos cultos de ensino de terça-feira, naquilo que nos é dispensado todas as vezes que nós ouvimos as Escrituras. Porque aqui Paulo fala para os romanos, olha, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por meio de Jesus, segundo o meu Evangelho. Ou seja, segundo aquilo que eles sabem que vai acontecer. É por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Pois bem, talvez você tenha aí na sua cabeça a dúvida, mas Sara, por que teve necessidade de Deus se manifestar assim? Por que Deus precisou se manifestar como justiça? Para isso eu quero voltar com você lá no Éden, para que a gente entenda isso de uma forma melhor. Porque foi lá que Deus instruiu, aprovisionou, capacitou, abençoou o primeiro homem e a primeira mulher. Nisso, Ele começa a revelar a sua graça e a sua justiça. O que aconteceu lá no Éden com o primeiro casal que levou Deus a reivindicar a sua justiça? Porque foi isso que aconteceu lá no Éden. Você deve se lembrar, e eu quero junto com você pensar um pouco nesse episódio fatídico lá no Éden, onde sozinha a primeira mulher desenvolve um relacionamento, um diálogo com a serpente.
E ela começa a conversar com isso, mas antes disso um pouco, eu preciso te lembrar, Deus tinha dado ordenamentos de papéis básicos. Sabe quando um líder pega os seus liderados e distribui funções? Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo e você aquilo outro. Foi isso que Deus fez. Deus chamou o homem, a mulher e ele deu papéis a cada um. Para o homem ele falou, olha, você vai ser protetor. De quem? Do jardim e da mulher. Você, mulher, nascida da costela, é auxiliadora idônea. Minha irmã, a palavra auxiliadora idônea significa apta, capaz e moralmente correta. Foi essa a função dada por Deus à mulher lá no Éden. Então Deus distribui os papéis e a serpente ali também, que não tinha função dada por Deus, mas que já era o próprio anjo caído se estabelecendo ali naquele lugar. A regra era muito simples, mas se a gente volta à cena, é onde a mulher tem um diálogo com a serpente, a gente percebe como é que essas pessoas dissolveram os papéis aos quais elas tinham sido designadas. Acontece isso conosco também. Quando a gente tem liderança e a gente distribui aos nossos liderados, e de repente você vai ver, tem alguns que executam com firmeza e até melhor, são proativos a tarefa para a qual foram designados, mas outros não cumprem, não obedecem, não fazem. E assim aconteceu. Quando a gente volta para a cena, a gente encontra 3 personagens distintos ali. A mulher, curiosa, ávida pelo novo, a parte mais frágil também, ela dá ouvido às bem colocadas, estratégicas palavras da astuta serpente diabólica. A cobra das trevas, satanicamente inspirada, consciente e também focada em destruir o plano de Deus para o homem, move lentamente e com cuidado as peças e ela vai encaixando os ganchos dados para Eva, dando voltas na sua cerca de ilusão, trazendo dúvida em forma de inocentes sussurros que eram sugestivos. A serpente chega para Eva e fala, é assim que Deus disse, você não pode comer de nenhuma árvore. Eva falou, não foi isso que Deus disse. Deus disse que a gente pode comer de qualquer árvore do jardim, com exceção da árvore que está no meio do jardim. Porque ele disse que se a gente comer, a gente vai morrer. E a serpente de Cá, então, totalmente focada, totalmente preparada, se vira para Eva e fala, não, é certo que não morrerás. Fica tranquila. O que vai acontecer no máximo é abrir vocês os olhos. E aí vocês serão iguais a Deus. Então, o inimigo transvestido de serpente vê a oportunidade perfeita na falta de consistência da fala, na falta de vontade de obedecer à lei de Deus por parte da mulher. E ela vai envolvendo isso e a gente sabe daqui as consequências e as consequências das consequências. A partir dali, a humanidade foi condenada a uma triste realidade do DNA adâmico correndo nas nossas veias. A Bíblia diz que nós somos concebidos em pecado. Sabe o que é concepção, querido? Segundo a biologia, é quando o espermatozoide do homem se une ao óvulo da mulher. Esse ato se chama concepção. E a Bíblia diz que nós somos concebidos, ou seja, nem tinha ainda o zigoto, que depois vai se transformar em feto, mas já tinha pecado transferido. Exatamente por causa dessa cena de Adão e Eva. E quando a gente olha para essa lei de Deus, que nessa condição entrega a mulher e a humanidade à falência, condena gerações a padecerem nas mãos da morte e do pecado, a gente vê o retrato do dia de hoje. Se a cena do Éden fosse aplicada hoje, a gente olharia de forma lúcida e perceberia que a mulher continua vulnerável, frágil, facilmente convencida pela velha serpente, mas com uma roupagem moderna de empoderamento feminino. Se a gente olha para a figura do homem, a gente encontra um homem que muitas vezes continua omisso, que não quer se comprometer muito, que não quer ser pai, não quer ser esposo, não quer ser sacerdote da casa. E o episódio do Éden vai se repetindo, porque a serpente continua exatamente a mesma, ela não mudou nada. Mas agora ela tem outros personagens, que também vão se arrastando, que pode ser a moda, o estilo, o gênero, a sororidade, a ansiedade, a depressão e tantas outras coisas. Ou seja, o cenário atual continua o mesmo, mas a justiça de Deus também continua a mesma. E é aqui que ela se aplica. Eu fiz toda essa trajetória para que você conseguisse entender por que compreensão da justiça de Deus é algo tão norteador e necessário para mim e para você, para mim e para a sua vida cristã. Porque o que eu quero que você entenda, querido, é que aquilo que aconteceu no Éden, que é o erro, o pecado,
não tem perdão. Para isso que a gente precisa se humilhar em arrependimento verdadeiro diante do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo a nossa culpa e confissão, clamando pelo livramento da condenação eterna e da salvação das almas. Sabe por quê? Porque a salvação em Cristo Jesus, que um dia alcançou você e eu quero crer nisso, ela tem dois pilares robustos: a regeneração e a justificação. A regeneração, meu irmão, é uma atitude cíclica rumo ao processo de santificação. Eu vou exemplificar para você entender melhor. O arrependimento é quando você chora, mas a regeneração é quando você muda. O arrependimento é uma mudança da mente, mas a regeneração é uma mudança do homem. Você entendeu que é possível se arrepender sem se regenerar? Tem gente que até é convencido, mas não consegue mudar a atitude. Tem gente que até fala, é mesmo, que isso que eu faço não está certo, mas não consegue deixar de fazer. E um dos pilares da salvação é exatamente a regeneração, porque a Bíblia diz que quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, antes trabalhe para ter o seu pão. E a gente vai entendendo que a regeneração é um processo que revela a consciência da justiça de Deus. A consciência de que aquilo que nós cantamos é verdade. Eu era pobre e perdido, longe de Deus, sem Jesus. Mas Ele estendeu a sua mão para mim e me trouxe. Oh, querido, isso é justiça de Deus. E o entendimento da justiça de Deus me leva a viver salvação. É assim que a gente apresenta desde as crianças, né? Quando a gente fala para elas do livro Sem Palavras. E aí a gente mostra um coração que era preto, e esse coração estava sem Jesus, longe dele. E aí a gente mostra a esperança quando Jesus veio, morreu na cruz, e ele vai ficando vermelho, até que ele fique branco, porque naquele dia Jesus vai nos justificar. Os salvos são regenerados e também são justificados. Os dois têm uma ação unilateral de Deus, que Ele concede sem mérito algum por nossa parte, uma nova vida, uma nova natureza e uma nova posição de justo. Aleluia! Oh, querido, a justiça de Deus, revelada através da sua salvação, faz de mim e de você justos, apesar de nós. Não é por causa dos nossos méritos, é apesar dos nossos deméritos. É por isso que é algo incansável diante de nós. Segundo tópico que eu quero observar com você aqui, que na nossa lição traz, uma vez que a gente compreendeu a manifestação da justiça, agora nós vamos entender as características dessa justiça. E aqui, a primeira coisa que é importante que você entenda, é que uma das características da justiça de Deus é que Deus é a própria justiça. Você pode dizer isso comigo? Deus é justiça. Ele é a própria justiça. Ele não só tem justiça, Ele não só dá justiça, mas Ele é a personificação da justiça, porque Ele é 100% justo. Lá em Jeremias 23:6 diz assim: esse será o seu nome, com o que o nomearão o Senhor, justiça nossa. A justiça está associada à essência do eterno. É por isso que o erro, pecado, lá no Éden, repetido em nós, ofende Ele profundamente. Exatamente porque Ele é 100% justo, totalmente honesto consigo mesmo. E Ele não nega a sua natureza, porque Ele é 100% santo. A segunda característica da justiça de Deus é que ela é perfeita. Você pode dizer comigo, a justiça dele é perfeita. A justiça dos homens é sempre falha. Quem sabe você que está aqui nessa manhã tem uma dificuldade enorme de acreditar na justiça do Brasil, por exemplo. Quando você olha as circunstâncias acontecendo, você fala, gente, não é possível, a gente não vive num país justo. E a gente às vezes tem o nosso senso de justiça roubado, porque a gente não consegue ver a manifestação da justiça através das leis, através dos tribunais, através daquilo que nós entendemos nos funcionamentos institucionais que é justiça. Mas a revista nos leva ao entendimento de uma justiça de Deus perfeita. Ah, querido, Deus não é só justo, Ele é a própria justiça. Nele não há sombra de variação, nele não tem jeitinho brasileiro, não tem atalho, não tem sorte, não tem azar, não tem determinismo, porque a balança da justiça de Deus não é viciada, ela não pende injustamente, como a nossa por vezes faz, como o nosso julgamento, como nós colocamos as nossas preferências em uma coisa ou outra. Não, esse não é o nosso Deus. Ah, querida, a justiça dele é perfeita.
ela é reta, ela não varia. Salmo 36:6 diz assim: a tua justiça é como grandes montanhas, os teus juízos são como um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Talvez você não entenda, mas o que o salmista está querendo dizer quando ele compara as montanhas e o abismo profundo é o tamanho das realidades misteriosas e algumas vezes até assustadoras, mas ao mesmo tempo a perfeição da justiça e do juízo que está acima do nosso conhecimento. Lembra quando a Bíblia diz quão insondáveis são os teus juízos? A gente não consegue sondar. O pastor Tamar falou da dificuldade com um catéter, que parece com uma sonda, que machuca, que arranha, porque está dentro. E a Bíblia fala que são insondáveis. Os juízos do Senhor é exatamente isso. Por mais que a gente tenta entender por dentro, por mais que a gente consiga desmistificar algumas coisas, dissecar outras, a gente nunca vai conseguir entender, porque a justiça dele é perfeita, não é comparada com a justiça humana. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos, são justos, diz a palavra de Deus em Deuteronômio 32. E a terceira característica da justiça de Deus é que ela é definitiva. Você pode dizer: a justiça de Deus é definitiva. O que é isso, querido? Deus não pode voltar atrás nas suas decisões de justiça. Ele não é volúvel e ele nem é mutável. Ele não se adequa de acordo com aquilo que é necessário. É por isso que ele nos instrui que nós também sejamos assim, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. Porque assim é o nosso Deus. E aí talvez você que é mais atento pode estar pensando: mas então, Sara, como que a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter criado o homem? A Bíblia diz isso, né? A Bíblia diz lá em Noé que Deus olhou o caos e falou que para que eu fui brincar com isso? Né? Para que eu criei um ser que é capaz de fazer tantas coisas? E Deus então resolve dar como que um zero à humanidade, quando ele manda Noé começar a construir uma arca e coloca dentro da arca Noé, sua esposa, seus filhos, as esposas dos seus filhos, um casal de cada animal, e a gente conhece a história, e ele derrama o seu juízo através de um dilúvio. Por várias vezes, nós encontramos Deus revelando o seu juízo através da forma como ele desencadeia a história. Exatamente porque a justiça dele é perfeita. Nela não há defeito, não há dolo, não há mancha, não há marca, não há ruptura, não há fragilidades. A justiça de Deus aplicada é perfeita. O que eu quero que você entenda aqui é que a justiça dele é ímpar, não tem comparação. Os aspectos da justiça de Deus diferenciam totalmente da justiça do ser humano, porque Deus é a própria justiça. E como ele é perfeito, aquilo que emana dele também é perfeito. Em último lugar, depois de entender as características da justiça, eu quero finalizar com você com aquilo que talvez precisa aquecer o seu coração e atentar a sua mente diante de tudo que nós temos vivido, diante dos fatos que nos têm sido apresentados, que é a aplicação da justiça de Deus. Esse é o último tópico aqui da nossa lição e talvez o que é mais aplicável à minha e a sua vida. Nós já entendemos que Deus aplica a justiça de forma imparcial, que Ele não tem prazer na condenação da humanidade. Lá em João 3,16 tem um versículo que norteia desde quando nós éramos crianças, né? Quando a gente fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo por si só, meu irmão, ele tem sido instrumento de exegese, de hermenêutica, ao longo da história da igreja, tamanha densidade de informações acerca da pessoa de Deus que ele nos traz. Quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele nos dá muitas informações. Deus amou a quem? A todos, o mundo. Como? De tal maneira, de uma forma absoluta, grande, maiúscula, que a gente não alcança. E esse amor tem consequências, porque Ele deu o seu Filho único, o único que era provável, o único que era permitido, aquele que é insubstituído, aquele que continha a essência do próprio Deus, porque Ele era Deus. Deu seu Filho unigênito, para que, ou seja, com um objetivo claro, todo aquele que nele crê,
não pereça. Querido, não é um perecimento só do corpo, mas é um perecimento eterno. É desse tipo de perecer que nós somos livrados na ocasião da cruz do Calvário. Porque às vezes a gente perde a ideia de que como o céu é eterno e será um lugar de conhecimento eterno de Deus, o inferno também é eterno. Ninguém morre no inferno. Pelo contrário, a Bíblia diz que lá você luta para morrer e não morre não. E é chama, e é fogo ardente. Eu me lembro desde menina, quando eu tinha as dúvidas sobre o inferno que hoje as minhas filhas têm. Meu pai, às vezes, quando as minhas perguntas eram muito descabidas, ele terminava falando assim para mim: fica tranquilo, que quem tem medo do inferno não vai para lá não. Aí eu ficava pensando, né? Ele falava assim, hoje eu entendo o que ele queria me dizer. Se você tiver consciência real daquilo que o inferno é, você anda glorificando 24 horas por dia a Deus pelo privilégio de ter sido alcançado por essa palavra e ter sido livre do inferno e da morte eterna. Essa é uma das consequências da justiça de Deus. Essa ideia de que ninguém vai se livrar da prestação de contas. Ô meu irmão, como a Bíblia nos adverte sobre isso. Romanos 14, 1 Pedro 4. A Bíblia diz que haverá o dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Cristo Jesus. Você tem segredos? Você sabia que segredos são adoecedores? Dentro das ciências humanas, dentro da psicologia, e hoje no surgimento global das chamadas doenças psicossomáticas, que é a ideia de um corpo como um todo, que responde à carga emocional que é colocada nele, e ele responde de várias formas, e uma das formas como ele responde é através da doença, porque nós somos seres holísticos. Não tem como você separar o indivíduo que trabalha, do indivíduo que é pai, do indivíduo que crê. Nós somos holísticos, e o nosso emocional, ele arruma escapes através do nosso corpo. Eu me lembro, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu fazia um estágio no Araújo Jorge, de psicologia hospitalar. E eu fiquei lá por 2 anos, estagiando no pré-óbito, óbito e pós-óbito. É bem funesto o papel do psicólogo hospitalar num hospital como o Hospital do Câncer. E a gente fazia tudo aquilo, e eu me lembro que nos pacientes paliativos, naqueles pacientes que já a medicina não tinha nada para fazer por eles, eles estavam entregues ao corpo ir parando aos pouquinhos, né? Mas quando eles ainda falavam, aí mandava a gente lá, os psicólogos. E a gente ia, ouvia a família e ia ouvir o paciente. E eu me lembro de falar para a minha supervisora de especialização na época, eu falava assim: doutora, sabe o que me impressiona? Como, via de regra, essas pessoas, das duas uma, ou elas têm grandes segredos, ou elas têm grandes mágoas. Quando você ia conversar com os pacientes paliativos, eles falavam: eu posso te contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém. E aí eu pensava: uau, ficou doente. Porque o corpo responde, ele adoece você. Ele traz isso, e é sobre isso que que Paulo fala aos romanos. Deus sabe os segredos, e Ele irá julgá-los. Ah, querido, você pode esconder o seu segredo do seu parente, da sua esposa, do seu pastor, do seu filho, da sociedade. Mas esse Deus justo julgará os segredos do meu e do seu coração. Mesmo que eles não tenham se manifestado em forma de doença. A Bíblia vai dizer que a aplicação da justiça de Deus nos faz entender com que ninguém vai escapar dessa prestação de contas. Ele vai julgar os segredos dos homens, diz Romanos 2,6, por Jesus Cristo, segundo o seu Evangelho. A ideia são de 2 coisas distintas: o tribunal de Cristo e o trono branco. Os 2 são realidades bíblicas que nós cremos por meio da fé. Nós cremos que isso irá acontecer. O Senhor revelou que haverá julgamento depois do ser humano encerrar os seus dias aqui na terra. É bíblico e é o evento futuro da prestação de contas. Se você quiser anotar, Eclesiastes 11, 9, Eclesiastes 12, 14, 1 Coríntios 3, 13, Hebreus 9, 27, falam sobre essa prestação de contas. Você concorda comigo que isso faz parte desse Deus justo? Se Deus não fosse 100% justo, 100% perfeito, não precisava ter prestação de contas. Ele mesmo ia escolhendo, selecionando, apartando. Mas como Ele é justo, haverá prestação de contas. Haverá essa oportunidade do entendimento de que Deus coloca o seu juízo como uma linha de medir.
mas ao mesmo tempo Ele coloca a sua justiça como um prumo para ajustar. Lá em Isaías 28:17 diz assim: e regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o seu esconderijo. Sabe o que Isaías está dizendo? Ninguém vai escapar. Não tem jeito. A saraiva vai trazer luz para tudo aquilo que é escuro. E as águas vão cobrir toda a possibilidade de esconder algo da pessoa de Deus nesse dia. O que eu quero que você entenda, querido, e isso não sou eu que estou criando, está lá em 2 Coríntios 5. Você pode ler o capítulo todo, mas o verso 10 nos ensina que o tribunal vai julgar as nossas obras, mas o trono branco vai julgar o nosso destino. Quando nós estivermos diante de Deus, no seu tribunal santo, nós teremos as nossas obras julgadas. Aquilo que nós fomos, fizemos, fazemos, com aquilo que Deus nos confiou, com os talentos que Ele nos deu, com os dons que Ele distribuiu, com a forma como nós lidamos com aquilo que Ele colocou nas nossas mãos, com as sementes que Ele nos deu. Nós vamos ser julgados por isso. Mas lá no trono branco, nós seremos julgados eternamente. O nosso destino será determinado. Céu ou inferno. E isso vai acontecer comigo e com você, e ninguém, absolutamente ninguém, escapará dessa prestação de contas. Segunda aplicação da justiça de Deus, e essa é um pouco mais leve, glória a Deus para mim e para você, é que a justiça de Deus também se aplica para distribuir os prêmios e entregar os galardões. Você pode dizer aleluia? Ah, querido, Deus é justo. É por isso que você e eu não temos medo dessa justiça, quando nós andamos em regeneração e em santidade, porque um dia fomos salvos pela fé, mediante a graça, não de obras, para que ninguém se glorie, mas por causa dele. Essa justiça dele, aplicada, também vai distribuir os galardões e os prêmios. Hebreus 11:6 diz que ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador é como alguém que está atento para entregar um prêmio. Sabe quando você participa de um sorteio? E aí nesse sorteio está dizendo, o número que for sorteado vai ganhar uma vasilhinha de álcool em gel. E eu estou aqui com álcool em gel na mão. E quando eu leio o número e ele é o seu, eu sou o galardoador. Ou seja, aquele que te entrega o prêmio. Aquele que falou que quem tivesse o número 5 ia ganhar o prêmio. Então você vem e eu sou galardoador. Alguém que te entrega aquilo que foi prometido. E a Bíblia diz que Deus é galardoador daqueles que o buscam. É como se Ele falasse, vem filho, cada vez que você senta no meu colo, que você obedece às minhas leis, que você cumpre o meu chamado, que você permanece firme, que você não negocia valores, que você não desestabelece princípios, eu chancelo aquilo que vai acontecer com você no dia do juízo final. Eu sou o galardoador, eu vou te entregar o prêmio, eu vou te julgar, mas é para te deixar ir. Eu vou te julgar, mas é o céu que te espera. Ele é o nosso galardoador. Mas no mesmo ponto, a Bíblia nos assegura de que o mal vai perseguir os pecadores. Mas os justos serão galardoados com o bem. Ou seja, Deus nos limpa, nos transforma, nos restaura. E cada um vai receber o galardão, meu irmão, segundo o seu trabalho. É por isso que no Senhor o nosso trabalho nunca é vão. Numa geração onde pessoas querem ser notadas, vistas, reparadas. Numa geração que quer cargo sem ter encargo algum. Você pode ficar tranquilo, porque não é essa régua pela qual Deus mede. Deus não te mede por causa dos cargos que você tem. Ele não te mede por causa da sua linda voz. A matemática de Deus, ela é distinta. E Ele assegura que nele nenhum trabalho é vão. Ele vê no bastidor. Ele vê quando ninguém vê. Ele vê a intenção do coração. Isso te assusta ou isso te tranquiliza, meu irmão? É sobre isso que a gente precisa aplicar a justiça de Deus. Quando eu lido com Deus que vê a intenção do coração, que me sonda por dentro, que sabe dos meus segredos, isso me assombra ou isso me acalma?
É sobre isso quando nós falamos de justiça de Deus. Ele distribui prêmios, Ele distribui galardões. E tudo quando a gente faz, é isso que a Bíblia nos instrui. Não faz como para homens, mas faz como para Deus. Paulo lá em Colossenses capítulo 3 fala exatamente sobre isso. Porque ele está falando para mim e para você, fica tranquilo. Porque Ele é justo nos seus pagamentos. A gente escuta o nosso bispo falar isso aqui, né? Deus não fica devendo nada para ninguém não, meu irmão. Você pode ficar em paz. Porque a justiça dele é perfeita. Ele é justo em todo o tempo. E a última aplicação da justiça de Deus é porque Ele vai aplicar também punições e efetivas condenações. A justiça de Deus, aplicada através das punições e condenações, não é de acordo com o nosso modo de ver. Porque se fosse era fácil, né? A gente já saberia. Mas você concorda comigo que o céu vai ser um lugar de surpresas, meu irmão? Diz que no céu a gente vai ter pelo menos 3 surpresas. Primeiro é olhar e falar, ufa, eu estou aqui. A segunda é olhar e falar, fulano está aqui? Não é possível. E a terceira surpresa é, cadê o cicrano? Cadê ele? Porque Deus não vê como nós vemos. Deus vê o coração. Ele sonda a intenção. E as punições e os méritos dele não serão de acordo com o nosso modo de ver. Não é pelo querer do homem que Deus age, não é pelo querer do homem que Deus pune. Porque Deus não pune de imediato, Ele é longânimo, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é assaz benigno, Ele é a personificação da bondade. Nele há tudo que há de bom, é por isso que Ele não julga como nós. É por isso que o céu será um lugar de surpresas. Eu nunca me esqueço do testemunho da enfermeira. Era uma mulher presbiteriana que cuidou do Cazuza nos seus últimos dias de vida. E ela conta que uma vez passeando com ele, ela teve a oportunidade de apresentar o plano de salvação para ele. E ela disse que um dia ele meditando assim no mar e já condenado à morte, a doença muito avançada, ele começou a falar do medo dele, do que ele ia encontrar. E ela, apresentou o plano da salvação, explicou quem era a pessoa de Cristo. Fez com que ele confessasse Cristo ali. O que eu estou querendo dizer para você, querido, é não se assuste se você chegar no céu e der de cara com Cazuza. Porque é assim que Deus faz. O céu vai ser um lugar de surpresa por causa da justiça de Deus. Por causa da pessoa dele. Por causa da retidão dele, por causa da fidelidade dele, por causa da capacidade dele de sondar as belezas do coração e a sinceridade do coração. Ele sonda as intenções, ele conhece a motivação. Mais uma vez, isso te assusta ou isso te consola? Querida, a justiça de Deus, ela está explicitada na sua carta magna, que é a Bíblia Sagrada. Tudo o que você e eu precisamos saber sobre os estatutos e mandamentos de Deus estão previamente declarados aqui. Ninguém vai ser pego de surpresa. Mas também não haverá espaço para desculpas no dia do juízo. Naquele dia, aquilo que teria que ser julgado, já foi. Eu quero te encorajar, e eu falo isso primeiro para mim também, a viver cada dia como se fosse o último. Porque nenhum de nós sabe quando será a nossa vez de nos apresentar diante desse justo juiz, que é misericordioso, que é amoroso, que revela a sua graça a nós, que nos salva com uma salvação que alcança o mais vil pecador, mas que também julgará os povos com justiça e as multidões com retidão. Vamos orar? Deus, nós te adoramos nessa manhã. Obrigada, Deus, porque o nosso erro, pecado, não o paralisou, Pai. Obrigada porque o Senhor é rico em misericórdia, é grande em graça. Obrigada porque o Senhor é o Deus que nos sustenta, que nos ampara, que nos direciona, que deixou a Tua palavra tão pedagógica, Deus. Obrigada por poder meditar na Tua palavra. Obrigada por poder aprender com ela. Senhor, e a minha oração nessa manhã é que é começar em mim, Senhor. Nos ajude a nunca perder de vista o Deus justo e a forma como a Tua justiça é aplicada, as características dela e a forma como ela se manifesta. O Senhor nos ajuda a trilharmos os nossos caminhos como igreja do Senhor na terra,
olhando para o Senhor, que é o sol de toda justiça, e que odeia a justiça, e que julgará os povos com justiça. Ó Pai, nós seguimos crendo no nosso destino eterno. Nós seguimos crendo na salvação e no perdão dos nossos pecados por meio do sacrifício do Teu Filho. Ó Pai, que a cada vez que o Senhor olhar para nós, que o Senhor veja primeiro o sangue dele derramado sobre as nossas vidas. E então, nos justifique, Deus, nos ajuda. Sozinhos nós somos totalmente improváveis. Nos ajuda a nos mantermos firmes como igreja, em tempos adversos como esse. Nos ajuda a guardar a Tua justiça e a sermos também embaixadores dela, por onde quer que o Senhor nos leve. Obrigada pela vida da nossa igreja, do Campo de Campinas. Obrigada pela vida do nosso bispo, Deus, da nossa bispa. A nossa oração é que o Senhor continue guardando, preservando, honrando. Deus, agindo com graça. Porque nós sabemos que aquilo que o Senhor derrama sobre a cabeça deles, escorre sobre as nossas, que somos Suas ovelhas. Deus, obrigada por esse santo privilégio nessa manhã, em nome de Jesus o Cristo. Amém. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.